Imagine a cena. Você está tranquilo no seu dia, vivendo sua vida, e alguém solta uma frase que entra como uma flecha no seu peito. Pode ser uma crítica disfarçada de conselho, uma provocação sutil ou até um comentário aparentemente inocente, mas que carrega veneno. Em poucos segundos, a sua mente começa a girar. Você sente raiva, quer responder, quer provar algo, quer se defender. E antes que perceba, já está gastando energia, tempo e paz com algo que, no fundo, não merecia nada disso. É assim que a maioria das pessoas vive, reativas, vulneráveis, presas a cada palavra que escutam. Mas a pergunta é, precisa ser assim? No Reflexões Estoicas, nós acreditamos que não. Existe uma forma de viver onde as palavras dos outros deixam de ser correntes que te prendem. Onde a sua mente é como uma fortaleza, não porque ninguém tenta invadir, mas porque nenhuma tentativa funciona. E essa fortaleza se constrói com um princípio simples, porém poderoso: não ser mais afetado pelo que os outros dizem. Marco Aurélio escreveu: se você é perturbado por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela, e isso você pode revogar a qualquer momento. É aqui que tudo começa. O que te fere não é a palavra, mas o significado que você dá a ela. E isso significa que o poder de se libertar está totalmente nas suas mãos. Pense em quantas vezes você acreditou que precisava responder para não parecer fraco. Quantas vezes caiu na armadilha de provar que estava certo, de mostrar que era mais inteligente, mais capaz, mais forte. O ego não suporta ser atacado. E é justamente aí que você perde. Não porque o outro venceu, mas porque você entregou o controle para ele. Sêneca dizia: a melhor resposta à raiva é o silêncio. E esse silêncio não é passividade, não é medo, não é fraqueza, é estratégia. É a recusa de entrar em um jogo que já começa perdido. É a clareza de que reagir de imediato é sempre jogar no campo do inimigo. Quem provoca quer exatamente isso: te fazer perder o equilíbrio. Muitas pessoas têm medo de que, se ficarem em silêncio, os outros vão pensar que elas concordam. Mas isso é um mito. O silêncio não significa consentimento. Significa que você não desperdiça energia com o que não tem valor. O silêncio é a recusa de validar a importância de uma ofensa. É como se alguém tentasse te vender algo que você não quer. Você simplesmente não compra. Epicteto ensinava que a chave para a liberdade está em distinguir o que está sob o nosso controle e o que não está. As palavras dos outros não estão sob o seu controle, mas a sua reação a elas está. Isso significa que, quando alguém te ataca verbalmente, você tem sempre duas opções: dar a eles o poder de moldar o seu estado emocional ou manter esse poder nas suas próprias mãos. O problema é que fomos treinados desde cedo a reagir, a provar que não somos fracos, a defender nossa honra como se cada frase fosse uma batalha pela sobrevivência. Mas isso é uma ilusão. Sua honra não é determinada pelo que alguém diz. Ela é determinada pela sua conduta, pela sua vida, pelo seu caráter. Quem você é não muda porque alguém inventou uma história ou lançou uma crítica injusta. Quando você entende isso, começa a perceber que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em permanecer inabalável. A provocação perde o sentido quando não encontra um alvo vulnerável. É como tentar socar o vento. Não há impacto. E aqui está um ponto crucial. O silêncio só é poderoso quando vem de um lugar de autocontrole, não de medo. Se você cala porque não sabe o que dizer, é diferente de calar porque sabe que dizer qualquer coisa seria jogar contra si mesmo. É o silêncio do mestre que sabe que a batalha já está vencida antes mesmo de começar. Para viver assim, você precisa de treino, precisa se observar. Na próxima vez que alguém disser algo que te atinge, antes de reagir, pare, respire, pergunte a si mesmo: o que ganho se responder agora? E o que perco? 9 em cada 10 vezes, você vai perceber que não ganha nada e perde muito. Perde tempo, energia e, principalmente, perde a paz. Ao longo da história,
Os estoicos mostraram que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo à sua volta, mas em mudar a forma como você responde a ele. Essa é a arte de nunca mais ser afetado pelo que os outros dizem. Não porque as palavras pararam de existir, mas porque elas deixaram de ter poder sobre você. E lembre-se desta provocação final. Quem fala demais mostra fraqueza. Porque a força verdadeira não precisa se exibir. Ela simplesmente existe. Quando você começa a praticar essa postura, algo curioso acontece. As pessoas que antes te provocavam começam a perder o interesse. É como se a diversão delas desaparecesse. Porque, vamos ser sinceros, quem provoca quer espetáculo. Quer ver você perdendo o controle. Quer ouvir sua voz subir. Quer assistir ao show da sua indignação. Quando isso não acontece, é como se tirassem a audiência de um ator. A peça perde o sentido. Eu me lembro de uma história sobre Sócrates, que, embora não fosse estoico, entendia profundamente o poder do autocontrole. Dizem que um homem, irritado com ele, começou a insultá-lo publicamente. Sócrates continuou andando, sereno, sem responder. Alguém perguntou: "Por que não reage?" E ele respondeu: "Se um burro me der um coice, eu devo dar um coice de volta?" Essa é a essência. Você não precisa descer ao nível de quem tenta te ofender. Sêneca, por sua vez, afirmava: "O que te prejudica não é o insulto, mas o fato de você se deixar afetar por ele." E isso é algo que você precisa entender profundamente. Quando alguém te insulta, está apenas entregando um pacote. Você pode escolher abrir ou simplesmente deixar no chão. Abrir o pacote é permitir que a ofensa entre, que ela mexa com seu estado emocional. Mas se você não abrir, ela não tem efeito algum. É claro que, na prática, isso exige um treino diário. O primeiro passo é desenvolver consciência. Muitas vezes, reagimos de forma automática, sem perceber. A próxima vez que sentir a raiva subindo, faça uma pausa mental. Essa pausa é a diferença entre agir como todos e agir como um estoico. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que sempre existe um espaço entre o que acontece e a sua resposta. E nesse espaço, mora a sua liberdade. Mas vamos falar do mito mais comum: quem cala, consente. Esse ditado, repetido sem reflexão, faz com que muitas pessoas se sintam obrigadas a reagir para não parecerem fracas. No entanto, o silêncio pode ser a resposta mais firme e contundente que existe. Pense em um tribunal. O juiz pode bater o martelo e encerrar a sessão sem dizer uma palavra sobre uma acusação absurda. O silêncio dele não significa que concorda. Significa que não reconhece aquilo como digno de resposta. O mesmo vale para a vida. Responder a toda provocação é, de certa forma, reconhecer que ela tem poder. E o provocador se alimenta disso. É como alimentar um fogo jogando lenha. O silêncio, nesse caso, é como retirar o oxigênio. O fogo apaga sozinho. Quero que você reflita sobre quantas vezes, na sua vida, uma reação impulsiva gerou mais problemas do que soluções. Quantas discussões desnecessárias poderiam ter sido evitadas com um simples "não vou entrar nisso". O autocontrole não é só uma virtude. É uma proteção contra desgastes emocionais que roubam a sua energia para o que realmente importa. Agora, um exercício prático. Na próxima semana, escolha conscientemente não reagir a pelo menos 3 provocações ou comentários desnecessários. Observe como isso afeta não apenas a situação, mas também a sua paz interior. Perceba que, ao não reagir, você continua no comando, enquanto o outro fica preso ao próprio jogo. Esse tipo de prática cria uma musculatura mental. No início pode parecer difícil, até contraintuitivo. Mas, com o tempo, você percebe que o silêncio se torna a sua armadura. Não porque você teme a batalha, mas porque não desperdiça energia em guerras que não valem nada. Marco Aurélio lembrava que a opinião dos outros não muda a verdade. O que é, é. O que não se torna verdadeiro só porque alguém diz. Então, se uma pessoa diz algo falso sobre você, continua sendo falso. E, se diz algo verdadeiro, por que se ofender com a realidade?